Olá, aqui é Sheila Pereira, nutricionista, Master Coach de emagrecimento e esse é o programa Nutri News. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre nutrição por um planeta mais saudável e mais sustentável, em comemoração ao dia 31 de agosto, Dia do Nutricionista. Então, para isso eu convidei essas super colegas nutricionistas para fazer um bate-papo bem bacana conosco. A Karine Shimaidek, Nutri, pós em Nutrição Clínica Aplicada Gastronomia Funcional, faz atendimento para transição vegana e vegetariana. A Samantha Malman, Nutri Materno-Infantil, mestranda em pediatria e consultora em aleitamento materno. A Isabelle Citolin Verlindo, Nutri, atua na área de UAM em empresas. E a Núbia Ruduit, Nutri Clínica e Esportiva, especializanda em seletividade alimentar no transtorno do espectro autista. Muito bem, que baita time esse, hein? Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto que a gente gosta tanto, que é a nutrição. E a nutrição, então, para um mundo mais saudável e mais sustentável. E aí, gurias, vamos falar um pouquinho desse assunto? Vamos. Gurias, então, pra gente iniciar, qual a importância da nutrição na saúde e na sustentabilidade? Como eu atendo bem o público vegetariano, a sustentabilidade está em tudo, né, na nossa alimentação. Porque quando a gente deixa, por exemplo, de consumir carne bovina, a gente já está economizando 15 mil litros de água em apenas 1 quilo de carne. Nossa, então é mais economia do que Com desligar a certeza. torneira, né? Aqueles cuidados que a gente já sabe, né, para economia principalmente da água, é reduzir o consumo de carne ou até mesmo excluir da alimentação, pensando no meio ambiente. Para a gente ter uma boa saúde, a gente tem que ter uma boa nutrição. E quando a gente fala, né, em algo sustentável, né, eu sempre levo em consideração a parte onde eu trabalho, né, que é o ONE, que a gente tem como converter, né, e cuidar bastante dessa parte do meio ambiente também, de uma forma geral, cuidar do planeta, né. Então, principalmente em fornecedores locais também, né, a gente também tem como controlar, por exemplo, a validade dos alimentos, né, dentro do nosso cardápio. A gente comprar exatamente o que a gente tem no nosso cardápio, fazendo um cardápio, né, mais avançado para saber exatamente o que a gente precisa comprar, porque se a gente compra alimentos a mais, a gente já não está sendo sustentável. Com certeza. Porque a gente pode perder alimentos, né, devido a prazo de validade. Então também cuidar da validade dos alimentos é de algo sustentável, né, uma atitude sustentável, porque a gente consegue controlar e dessa forma a gente consegue utilizar o alimento dentro do prazo que ele está, né, sendo válido. Então tudo isso contribui, né, para a gente ter, né, um cuidado maior com algo sustentável e também toda a parte de consumo de energia, né, consumo de água, né, a gente também tem como controlar. Até mesmo quando a gente vai preparar um alimento, né, a gente cuidar para a gente não colocar partes boas do alimento fora, porque também não é uma atitude sustentável, principalmente com folhosos, né. Como a gente perde o alimento se a gente não tem o autocuidado ali, né? Então, são práticas que a gente tem no restaurante que são bem sustentáveis pensando no meio ambiente. E eu acho importante também registrar, né, gurias, que isso parte da pessoa individual, né? Então, quando tu fala lá em restaurantes, a gente observa que as pessoas também têm um consumo sem consciência, na verdade, né? Tu enche o prato, tu sabe que aquilo ali, muitas vezes... Hoje a gente já tem uma política diferente, leis novas, né? Mas antigamente isso era muito restrito, como aproveitar esse alimento que está no prato é lixo, vai sustentar talvez animais. Então, eu penso, eu enxergo aquilo, tá à minha disposição, a empresa tá pagando, bota tudo no prato, se sobrar azar. Então, eu acho que essa consciência individual já começa por aí, né? A pessoa tem que ter consciência individual. Para que o trabalho do nutricionista ele seja melhor executado, né? Então, e até a gente precisa da colaboração. Exatamente, entra a educação nutricional aí também, Com né? certeza. A gente ter essa consciência, né, de que a gente não pode desperdiçar alimentos, seja no preparo do alimento ou lá na hora que o cliente está servindo o seu prato, né? E ele também cuidar, né, o que ele vai colocar, se ele vai colocar no prato exatamente o que ele vai comer, né? Porque se ele não for comer tudo, vai ser um desperdício e isso não é algo sustentável, né? Com certeza. Pegando esse gancho aí das gurias, né, como eu trabalho muito com a clínica também e a nutrição esportiva, né,
Então a gente vem trazendo para os nossos clientes e pacientes essa questão dessa consciência de como fazer a nossa listinha de compras, de planejar esse cardápio que eu entrego para o paciente, né? Para que ele não esteja então comprando em excesso, principalmente os folhosos, verduras, legumes em si, que estragam muito rápido, né? Tá comprando isso em excesso e acabando jogando fora, porque não consegue comer tudo dentro da semana, né? Então, o que a gente costuma fazer na clínica? É ensinar essa educação, né, nutricional, ensinar o paciente como reaproveitar os alimentos, um aproveitamento integral dos alimentos. Então, eu trabalho muito com essa questão de usar cascas, né? Pegar receitas onde eu coloco cascas, onde eu posso usar tanto para receitas de bolos, enfim, vários alimentos, como eu também posso usar para fazer um vasinho com temperinhos e eu consigo utilizar. Então, são pouquíssimas coisas que realmente a gente não consegue aproveitar, que teria que ir para o lixo. Mas na grande maioria, tu consegue ainda fazer o quê? Vamos dizer assim, fazer uma terrinha melhor, mais bonita, mais cheia de nutrientes, para que tu possa plantar alguma coisa. Então tem mais essa questão da sustentabilidade também, que isso envolve tudo, né? Também dentro da clínica, a questão do papel, gente, muito papel. É verdade. Que antigamente se utilizava muito papel para tudo. Hoje tem o celular na mão, onde tu tem o teu plano alimentar ali. Exatamente. Pode estar olhando ali num clique. Ainda tem muita gente que prefere o papel, mas eu costumo utilizar, tem gente que me dá o WhatsApp, eu mando pelo WhatsApp. E aí a pessoa, onde ela estiver, ela olha, tem o que ela acesso, precisa, né? Não tem problema. Então isso já é uma sustentabilidade. Eu evito o consumo ali, o gasto excessivo de papel. Também essa questão assim da reciclagem em si, né? Reciclagem do lixo, que a Isabelle trabalha muito com isso lá na UAN, né? Então assim, em casa, ensinar o pessoal, porque as pessoas ainda não sabem. É verdade. Elas ainda não têm essa real consciência. Começou a se utilizar isso já há um bom tempo, mas ainda é bastante falho. Eu ensino muito isso na clínica. Não sei, a Sheila deve fazer isso também, né? Com certeza. Direto, né? E quando a gente fala também em sustentabilidade na parte da materno-infantil, né, é muito importante a gente falar que esse ano a gente tem, então, o mês do aleitamento materno alusivo à sustentabilidade para um planeta mais saudável, né? Pensando no leite materno como algo que é próprio para o bebê, é próprio da mãe para o seu bebê, e que além de toda a saúde que a gente está dando ali, a gente também tem um alimento sustentável, né? Com certeza. Com não tem produção de resíduos, é uma embalagem perfeita que não produz resíduos na temperatura correta, que não requer aquecimento, não requer nenhum tipo de manipulação e própria para o bebê. Então, mais sustentável do que isso, impossível, né? Com certeza. Gostaria de falar uma coisa aí, Samantha. E podia falar para nós sobre a questão da doação do leite materno? Exatamente, os bancos de leite materno, né, que a gente tem hoje, os hospitais amigo da criança que recebem essa doação. Porque não é porque o meu bebê, que eu não posso, tem uma condição que eu não posso dar o meu leite para o meu bebê, que eu não vou ter esse leite de outra mãe, né? Então, essa doação, ela é extremamente segura e muito sustentável. Porque eu tenho, por mais que seja de outra mãe, de outra nutriz, eu tenho todos os benefícios que envolvem ali a parte de microbiota, de desenvolvimento de QI, de desenvolvimento neuropsicomotor. E muitas vezes a gente utiliza aquela mãe que não pode lactar, que não pode dar o seu leite, com um relactador. Então, o bebê vai ter o contato com a sua mãe no seio materno através do vínculo afetivo o vínculo afetivo através de um relactador. E pasmem vocês, a época que eu atendia bancos de leite, né, que eu trabalhava em hospital na parte do banco de leite, nós já tivemos pai relactando a Poxa, criança, que legal, né? que legal. O papai canguru. Então a mamãe precisou de hospitalização por mais tempo, um bebê prematuro, e o papai era o canguru desse bebê e fazia o aleitamento Tá materno. certo, tá certo. Isso é muito interessante, né? Sem dúvida. Bom, gurias, e como vocês veem a evolução da nutrição dos últimos anos pra cá? Falando da evolução, principalmente da nossa parte multiprofissional, né? A gente, quando iniciou a nutrição é uma graduação, um bacharelado muito novo ainda, Sim, né? Com certeza. Então, a exemplo da medicina que é milenar, a gente sabe que a nutrição ainda está caminhando, está começando, né? Mas a gente já está numa fase onde a gente consegue ter
essa parte multiprofissional individualizada. Então hoje, se eu quero materno-infantil, se eu sou gestante, se eu sou nutrícia, se eu tenho um bebê, introdução alimentar, eu vou para materno. Se eu quero um estilo de vida mais sustentável, com todo, eu vou para a parte do veganismo, do vegetarianismo. Então, a parte da esportiva, a parte de e é tudo muito importante. Mas a gente consegue ser mais especificista, né? Atender de uma forma melhor, baseado na evidência científica. Então, acho que isso é uma das grandes evoluções da nossa área, né? Sim. E todas nós temos em comum nutrir pessoas. Sim. Né? É assim até engraçado que cada parte é bem diferente uma parte da outra, Exatamente. né? Cada uma que está aqui sentada aqui hoje tem uma especialização diferente em uma experiência diferente em cada área. Mas todas nós temos isso em comum, que é nutrir pessoas, né? Então, realmente, olhando lá para trás, para tudo que já aconteceu na nutrição aqui para frente, né? A gente vê como abriu vários caminhos, né? Várias oportunidades, né? Para várias pessoas também, que cada vez aumenta mais também a procura do curso de nutrição, né? Perto do que era antigamente. Hoje a gente já tem muito mais pessoas se formando, né? Sem dúvida. Por ano. Então, são várias áreas que a gente pode optar, né? Ou simplesmente seguir, né? Que antigamente já não tinham tantas, né? Eram coisas mais específicas. Hoje a gente tem caminhos mais amplos. Então, hoje a gente vê que as áreas, elas se comunicam uma com as outras, né? Todas têm o mesmo objetivo, que é nutrir pessoas. Mas aumentou muito cada especialização, né? E isso acho que até nos aproxima mais. Com certeza. Né? Porque Sim, a gente consegue trocar informações, mesmo em cada área, né? Diferente uma da outra. E a gente consegue também indicar colegas, né? É verdade. O que é muito interessante. A gente comenta Aquilo bastante. que eu não sei, eu Exatamente. indico para aquela colega que já trabalha com aquilo. Eu e Samantha, a gente conversa bastante sobre isso, que a gente fala que no momento que a gente tem uma área específica de atuação, a gente começa a se tornar autoridade naquele assunto. Por quê? Porque a gente vai se esforçar ao máximo, né? Vai dar o máximo de si para estudar, para buscar conhecimento, para ir atrás de assuntos, né, que sejam realmente relevantes, sejam cientificamente comprovados, enquanto de repente naquela outra área que aquele profissional trabalha, tu não domina, mas está tudo certo. Ninguém é obrigado a saber tudo. Um diferencial talvez da medicina em relação à nossa área é justamente esse. A medicina tu já sai, né, especialista num setor, enquanto a nutrição ainda não faz isso. Né? A gente se forma tendo um leque de opções, né? E eu tenho aquela impressão, se sair atirando para todos os lados, não vai te gerar autoridade em área nenhuma. Então, quando a gente nicha, né? A gente usa esse termo hoje, quando a gente tem um nicho de atuação, a gente começa a entender que aquilo que a gente quer, é importante se identificar, né, Cris? Eu acho que todo mundo aqui se identifica com o seu nicho de atuação. Sim. Você tem que gostar daquilo que tu faz, né? Tem que ser bom pra ti. Né? Eu confesso, eu já trabalhei em todas as áreas de vocês. Não, na tua eu não trabalhei. Mas já trabalhei na nutrição esportiva, também não trabalho. Mas já trabalhei em escolas, já trabalhei em empresas por muitos anos, né? Então, trabalhei em diversos ramos. E aí, esse que eu gosto de fazer. Eu trabalho hoje com emagrecimento através da nutrição comportamental. É o que eu gosto, é o que eu me dedico para fazer. Mas esse é um diferencial que a medicina tem em relação a nós e que eu vejo, quem sabe, o futuro não vai ser esse. Que as faculdades já não, né, projetem os profissionais já com áreas específicas de atuação, né? Eu acho bem interessante para o cliente, né? Com Quando certeza. ele procura uma profissional ou um profissional específico na área que ele quer, ele vai ter muito mais ganho. Porque a gente vai conseguir atender todas as necessidades dele, né? Diferente, eu não sei se vocês também, quando se formaram, atendiam todos os tipos de pessoas, qualquer um que chegasse na sua porta era o teu cliente ideal. E a gente acaba que a gente não é o melhor profissional para todos, né? Exatamente. A gente vai ser o melhor profissional para aquela área que a gente decidiu seguir. Então, o cliente, o paciente, quando procura um profissional, é sempre bom ver qual é a especialidade, qual é a área que atua, até para encontrar o melhor profissional para orientar segundo os objetivos dele, né? Não, sem dúvida. Bom, gurias, e como vocês enxergam a nutrição no futuro? Opa. Opa. Então, essa parte aí é bem interessante. Hoje, né, no mundo em que a gente vive, em que a pandemia está aí, né, onde nós temos a Covid-19, não tem como não falar sobre isso. Com certeza. Né? E trouxe quarentena, trouxe muita coisa mudando, muita coisa diferente na vida das pessoas, e para nós profissionais mudou muito.
eu me vi assim dentro da clínica, não sei se vocês, mas assim, um movimento muito baixo, aí depois é que começou a vir de novo. Função do medo também, né? Não É, prevenção das exatamente. pessoas, né? De buscar ajuda. Sim, e aí o CRN, né, nosso conselho, resolveu liberar as teleconsultas, né? O teleatendimento, vamos dizer assim, né? Tudo online, desde a primeira, que antes a gente podia fazer a partir da segunda, né? Isso. E agora se estendeu, se não me engano, até o próximo ano, né? Isso, até janeiro. Até janeiro. E eu acredito, gente, que isso vai ficar. Eu também É o acho, novo na normal. minha opinião. É o novo normal, É, exatamente. Então esse é um novo que está chegando para ficar, na minha opinião. Então, assim, tem sido interessante. Eu tenho feito teleconsultas direto toda semana dentro da clínica e tem dado ótimos resultados. O pessoal tem se saído Aderido, bem, tem aderido e resultados positivos. Com Apesar desse distanciamento, as pessoas estão se empenhando, estão tendo os seus resultados, estão felizes e isso é muito positivo nesse sentido. Já em compensação, tem outras pessoas que a gente vê, todas nós estamos vendo, que dentro dessa quarentena, o que aconteceu? Num primeiro momento, todo mundo, quarentena, vou ficar em casa, e o que eles fizeram? Vamos comer. Exatamente. Comeram de tudo que tinha, que podia, né? E por causa da ansiedade. Comeram os sentimentos, né? Exatamente. Aí veio Verdade. todos os sentimentos, as angústias, os medos, porque essa pandemia trouxe muito medo para o pessoal. Ainda tem, porque Ainda nós tem. não temos ainda uma vacina, então a melhor opção agora é manter o distanciamento, estar controlando esse distanciamento, estar com a nossa área mesmo. Eu fiquei muito feliz também nesse sentido, infelizmente, né, no sentido da pandemia, mas felizmente para nós como área, que nós somos muito cri-cri nesse negócio de estarmos com a higiene, boas práticas em geral, né? E agora isso se acentuou na pandemia. Então, assim, isso é novo para a população. Eles não estavam acostumados com isso. Vocês lembram que muita gente, já viram, vai no banheiro e às vezes nem sequer limpa a mão. E Não sai lava as ali. mãos. Então, assim, é complicado isso. E hoje isso está bem sério. O pessoal está cuidando mais. Sem dúvida. Então, eu vejo isso. Isso vai ser o novo normal. Novo E normal. como nós estávamos falando antes também, aproveitando esse gancho, que provavelmente, que nem na medicina, por exemplo, que a gente falou, que a pessoa já sai formada e especializada em algo. Na nossa profissão isso ainda não existe. Ainda não existe. Mas, como a gente estava falando, né, sobre talvez futuramente como que vai ser a nutrição, eu acredito que pode ser que, né, talvez muitos anos, ou talvez não muitos, mas pode ser que a gente já saia mais ou menos focado, né, em alguma área específica, né, e talvez já numa especialização, né, talvez já seja talvez algo talvez obrigatório, né, não sei, Quem sabe, né? mas quem sabe, né, daqui Seria a alguns bom. anos seria ótimo, interessante, seria bom. né, seria Com muito certeza, bom. com certeza. Então, eu acho que na nutrição isso ainda pode evoluir muito. E na verdade, a gente busca, eu falo muito pela minha área materno-infantil para nutrição, ela é muito nova, né? Então, hoje, o curso de consultoria, por exemplo, em aleitamento materno, eu fiz pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Sim. Hoje eu faço uma especialização em aleitamento materno, que todos os meus colegas são pediatras ou enfermeiros, né? Da ANEL. E a parte do mestrado mesmo que eu faço em pediatria, eu só tenho colegas que são pediatras, né? Sim. Então, tá se estendendo, mas também vai da nossa procura. Com certeza. Eu vejo que assim, que existem residências hoje na área, só que a gente se forma e sai muito generalista, querendo atender tudo até para se autoconhecer. Porque a nossa faculdade, ela não é específica, Sim. né? Tu faz a tua faculdade, ela te direciona para todos os campos e tu nem sempre tem a oportunidade de estagiar na área, em todas as áreas, de conhecer todas as áreas e assim, eu me identifiquei com essa, você né? pensa, exatamente. Então, e aí a gente sai procurando o que a gente quer fazer, né? E talvez se as universidades elas focassem e dessem essa opção, ó, eu tenho residência na área de materno-infantil, eu tenho residência na área esportiva, e focasse o aluno, a gente conseguiria sair com um norte melhor, né? E não demorar tanto. Às vezes a gente leva 10, 15 anos para se encontrar e aí sim conseguir produzir
um conhecimento científico naquela área, né? Então acho que isso seria uma coisa bem importante para um futuro próximo, para a com nutrição certeza. se Eu organizar. acredito que isso ainda vai evoluir bastante, né, com os anos. Sem dúvida. Queres fazer uma colocação, Karine? Eu acredito que o futuro da nutrição vai realmente, de repente, continuar com essas consultas online ou flexibilizar um pouco mais. Eu achei muito interessante esse tipo de atendimento. Como a Núbia falou, traz resultados para o cliente, porque parece que sai aquele peso do vou na Nutri para me pesar, sabe? Como isso pesa na cabeça do cliente, né? E agora não, com as consultas online é tudo muito mais leve, então a gente sempre foca mais no comportamento e mudanças alimentares, né? E não somente no número. Né? Eu costumo dizer, esquece o número da balança, esquece o número da calça, esquece tudo. Esquece as calorias do rótulo, porque são números, né? E a gente tá bem acostumado, porque a mídia nos diz que calorias importam, que o peso importa, né? E agora com essa pandemia, que, enfim, é algo ruim para todos nós, mas com atendimento online, de não ter uma cobrança, né, de peso ou uma autocobrança do paciente, do cliente, é justamente educá-los para saber que de sair daqueles números e começar a pensar em comer melhor, né? E falando em faculdade, quando eu me formei também não tem ainda, né, áreas específicas. Quando eu entrei na faculdade, eu fui assim, nossa, eu vou ser nutri-vegetariana. Aí eu cheguei lá, em 4 anos só tive uma aula sobre vegetarianismo, porque a professora citou o exemplo porque eu tava lá. Sim. Entende? Então, imagina a minha frustração depois, gente, o que eu vou fazer? Tem que buscar fora. E aí não tinha. Agora, a pós em nutrição vegetariana é algo muito novo, é de 2, 3 anos pra cá. Também não tinha. E é algo que está começando, né? A materno infantil, a gente tem uma cadeira, uma disciplina específica que a gente aprende bastante coisa, mas esse bastante coisa é um nada. Exatamente. Perto. Eu falo por ser mãe também, eu não sou da área materno infantil, mas por ser mãe. Exatamente. Tudo que eu sei de materno infantil eu aprendi com a prof, assim, maravilhosa, mas faltou muita coisa que a gente tem que buscar fora, né? Então é buscar o profissional também especializado nisso. E hoje eu vejo que tem algumas faculdades aqui no Rio Grande do Sul que já tem uma cadeira de nutrição vegetariana. E isso também não é o ideal, mas já é um baita começo, porque não tinha. É uma evolução. É uma grande evolução, né? E até de deixar de dica para quem está cursando nutrição ou que tem essa vontade de virar nutri, é tentar ter todas as vivências enquanto ainda estuda, né? Vai para um estágio na UAM. Exatamente. Tenta ver alguma coisa, escolinha, creche, enfim, para definir qual área gosta, qual área não gosta e já encurtar o nosso caminho depois de sofrimento, né? De que a gente acaba tendo essa demora até se identificar e não, eu vou estudar isso porque eu quero isso. Então já economiza um tempo de vocês que querem estudar. Eu acho assim, pra encerrar aqui essa pauta, eu acho bem importante isso que a Núbia falou, porque pra mim também foi uma experiência nova, a questão do atendimento online. E eu também penso da mesma forma que tu. Eu não vou bater martelo, mas eu acho que nós vamos ter esse poder de continuar agindo através do atendimento, do teleatendimento. Mas a gente também precisa entender que a gente precisa quebrar objeções. Os nossos clientes, eles ainda têm essa necessidade desse contato. E como tu falaste muito bem, Karine, eu também penso desse mesmo jeito e é isso que eu coloco nos meus atendimentos. Qual a importância que tu tá dando pro peso? Enquanto tu vê a importância no número, tu não vai fortalecer hábitos. E se tu não mudar hábitos, tu não mantém teu resultado. Então é sempre isso que eu coloco. E aí, então, a gente precisa quebrar as objeções e dizer que tudo que a gente faz ali é o nosso atendimento. Ah, mas tu não faz avaliação física no atendimento online. E quem disse que isso é mais importante? Né? E tudo que a gente faz, tudo que a gente ensina, todo o conhecimento que a gente está levando durante uma consulta, isso não é o que conta? Então a gente precisa também fazer esse meio de campo e fazer as pessoas entender que é o novo normal e que vai se manter. Eu acredito que isso vai se manter por muito tempo. E para finalizar, Guris, eu acho que assim, nesse período de pandemia, né, como a Núbia puxou a brasa, nós precisamos nos reinventar. Foi necessário fazer essa reinvenção. Porque, pode ser chato, internet, é tudo novo, né? A gente vem caminhando, talvez, né, os adolescentes, hoje os mais jovens, já tenham um domínio maior que a gente não tinha. E na época da faculdade, a gente imagina ter uma aula online, nunca. Na minha formação não aconteceu nunca.
Então, a gente precisa entender que nós, enquanto profissionais, precisamos sim nos readaptar a essa nova situação, né, e buscar alternativas para chegar nessa pessoa, porque o nosso objetivo, como a Isabelle disse, é nutrir pessoas, então a gente tem que ir atrás disso, não é? Querem fazer mais alguma colocação? Eu queria pegar o gancho da Karine ali, falando sobre essa questão dos números, né, e como a gente comentou ali, porque ainda tem que ser desconstruído essa questão de contar calorias, de Exatamente. Tudo, porque olha, eu ainda recebo muita gente assim, ó, por mais que tu explique, que tu tente mudar a mentalidade da pessoa, ela sempre vem na reconsulta, mas isso tem calorias tantas e tal. O que foi que a gente conversou sobre calorias? E aí, é verdade. A gente começa a puxar de novo. É verdade. Calorias não é o mais importante. Mas é a nutrição que evoluiu. Assim a gente aprendeu. Sim. E assim a gente fazia lá nos primórdios. Talvez os nossos colegas mais antigos também faziam dessa forma. Que era contar caloria, era montar dieta, se não fechasse. Lembra da época? Fechar calorias, se não fechasse percentual de poder. Pelo amor de Deus. Hoje a gente não faz, a gente trabalha com mudança comportamental. E como eu sempre digo, o que tu vai mudar hoje? Pode mudar um hábito só? Legal, tá ótimo. Semana que vem muda outro e tá tudo certo. Gurias, eu quero agradecer todas vocês pela participação. Foi um bate-papo super gostoso. Falar de nutrição, eu tenho certeza que as 5 aqui, quando fala de nutrição, brilha o olho, porque a gente ama o que faz. E eu acho que ser nutricionista, em primeiro lugar, tem que amar muito. Aliás, qualquer profissão, né? Mas eu digo que na nutrição a gente tem um amor muito grande por aquilo que faz. Agradecer todas vocês. E eu gostaria que, uma por uma, deixasse suas redes sociais para o pessoal que gostaria de encontrar vocês e seguir vocês aí nas redes. Pode começar, Karine. Bom, vocês me encontram no Facebook, no YouTube, no Instagram, pelo Nutri Vegetariana. E o meu Instagram, Facebook, é Nutri_Samantha Malman, ou Nutri Materno Infantil também encontram assim. E o meu Instagram é Belverlindo. Vocês podem me encontrar lá assim. Bom, o meu Instagram é Nutrinubia Ruduit e também no meu Facebook, Nutricionista Nubia Ruduit. Vocês me encontram lá e se quiserem me encontrar diretamente na clínica também, lá em Porto Alegre, no IBCM, ou no Acalanto Espaço Terapêutico, onde eu também atendo muito autista, até por ser mãe, como eu disse assim, mãe azul, né? Por ter 2 filhos autistas. Mas assim, é direta essa questão do autismo na clínica, lá, além da esportiva. Muito bem. Então, agradecer mais uma vez e parabéns para nós, né, gurias? Palmas para os nutricionistas e para todas que estão nos assistindo também. Parabéns pelo nosso dia, que a gente possa sempre colher maravilhas dessa nossa profissão. E aí, gostaram? Então curtam, comentem, compartilhem. Aguarde as próximas. Um grande abraço. Olá, meu nome é Rodrigo Rainan, sou gerente de serviços da Super Auto Ford Farrapos. Para você da região de Guaíba, região Costa Doce, que não possui concessionária Ford na sua cidade, a Super Auto está na melhor localização de Porto Alegre. Bairro Floresta, fácil acesso, 500 metros da rodoviária. A loja é pela Avenida Farrapos 746 e a oficina na Rua Lateral, Rua Pelotas 183. Venha conhecer, estamos lhe esperando.